Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico da nossa Igreja Batista Missionária El Shaddai. Estudo de quarta-feira, dia 9/9/2020. Teologia cristã, doutrina de Deus, e hoje a aula está daquele jeito. Hoje nós vamos falar sobre o ser de Deus, parte 1, atributos incomunicáveis, atributos exclusivos que só Deus tem. No próximo estudo, nós falaremos sobre os atributos comunicáveis, ou seja, os atributos que Deus compartilhou conosco e nós temos iguais a Ele. Não iguais na mesma proporção, mas nós temos o mesmo atributo que Ele nos comunicou, que Ele passou para nós na criação. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns atributos exclusivos de Deus. Eu peço a você que não saia, pegue sua Bíblia, traga para pertinho de você. Vamos começar a navegar sobre alguns textos bíblicos para que a gente possa tirar toda e qualquer dúvida sobre esses atributos de Deus e aprendermos juntos na presença de Deus. Amém? Um recado importante. Lembrando que essa transmissão ela é da Igreja Batista Missionária El Shaddai, na Vila da Concap, Camaragibe, Pernambuco, que também tem a Congregação Batista Missionária El Shaddai no bairro do Timbi, na mesma cidade de Camaragibe, Pernambuco, e a Igreja Batista Missionária em Areinha, na comunidade de Areinha, também Camaragibe, Pernambuco, sob a direção do pastor Marcos Severino. Se você chegou até agora pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal IBME Oficial, ativar o sininho das notificações e já dá um gostei, aperta no gostei, no like, dá um like, né, nessa transmissão. Se você está assistindo pelo Facebook, não deixe de curtir a transmissão, compartilhá-la e curtir a página da igreja no Facebook. Vamos fazer rapidamente uma oração. Para nós começarmos esse estudo, eu tenho certeza que você não vai sair de perto quando ele começar. Mas eu digo logo a você, pegue sua Bíblia, bote para perto de você, traga uma caneta perto. Se você gosta de anotar, se gosta de marcar na escritura, você vai marcar na sua escritura. Se você gosta de ter sempre um caderninho de anotação, traga esse caderninho para junto de você, porque hoje a gente vai falar sobre uns atributos que a teologia chama atributos exclusivos de Deus, atributos incomunicáveis, exclusivos, né? Seja lá como for que a teologia quer falar. Não vamos trazer um conteúdo extenso. Nós fizemos um resumo para que a gente possa degustar um pouco e despertar nos irmãos o desejo de buscar cada vez mais. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos, mesmo que de forma virtual, para aprender um pouco da tua palavra. Aproveitamos antes para te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Um dia corrido, um dia muitas vezes estressante para alguns, um dia cheio de perturbações para outros, como também cheio de alegria. Mas em todos esses momentos, seja ele de tristeza, de alegria, de perturbação, de conturbação, de turbulência, nós tivemos a tua proteção, o teu amor, a tua grandeza, a tua proteção, o teu cuidado conosco. E por isso nós te agradecemos. Te agradecemos porque tu nos deste livramento. Te agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que desce dentro da nossa sede, pelo pão que nos alimenta. Te agradecemos pelo vigor e a saúde que tu nos deste. E o privilégio de chegar a este momento para aprender mais um pouco da tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, para que sejamos cristãos hoje melhor do que fomos ontem, para que possamos te conhecer mais e prosseguir em conhecer ao Senhor e crescer no conhecimento do Senhor. Seja conosco nesse estudo e fale aos nossos corações. É tudo que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos passar já para os slides. Não vamos perder tempo. A gente vai trabalhar bastante hoje, principalmente conferindo os termos teológicos nas Escrituras. Vamos lá. Teologia cristã, chegamos ao 6º estudo de um total de 17 e agora a coisa começa a esquentar. São 2 estudos diretos sobre o ser de Deus. O 6
sobre os atributos exclusivos e o 7 sobre os atributos comunicáveis. O que são atributos? São características exclusivas de Deus e características comunicáveis de Deus, aquilo que ele compartilhou com o ser humano que ele criou do pó da terra. Vamos lá? Aqui está a lição 6, estudo 6, seus atributos exclusivos. E a introdução. Nesta lição nós vamos estudar os principais atributos de Deus. Uma lista mais abrangente poderá ser encontrada em livros de teologia sistemática. Se você quer comprar um livro de teologia sistemática, eu uso dois. Eu uso a teologia sistemática de Louis Berkhof. Eu uso a de Wayne Grudem e, para quem nunca estudou, ela é mais didática. Wayne Grudem é essa que eu estou utilizando. Wayne Grudem. Teologia sistemática de Wayne Grudem. Uma grossura. E eu tenho a de Berkhof também. A de Berkhof eu gosto de ler, de consumi-la mais, porque ela tem termos teológicos mais ramificados, ou seja, você vai buscar no âmbito da filosofia, da teologia, da dogmática, da cultura e assim sucessivamente. Ele faz uma explicação mais abrangente para chegar no ponto e aí nos dá. Só que o Grudem me traz a forma mais didática de passar para os irmãos. Então, se os irmãos nunca leram um livro de teologia sistemática e querem começar por Wayne Grudem eu sugiro, porque ele é bastante objetivo, é batista, é reformado, é renovado e a teologia é bastante atualizada. Vamos lá. Primeiro atributo exclusivo de Deus, característica que somente Deus tem. A primeira dela é a imutabilidade. O que é imutabilidade ou em alguns livros vai chamar de inalterabilidade, inalterável. É o fato de que Deus não muda nada no seu ser. O ser de Deus é imutável. Porém, Deus age e sente emoções. Com emoções, na verdade. E age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Ou seja, Deus não muda, entretanto, de acordo com a sua própria vontade, ele pode agir e sentir emoções, bem como agir e sentir de modo diferente em situações diversas. Desculpem, deu vontade de bocejar, rapaz, já viu? Vamos conferir isso nas escrituras sagradas para não ficar somente o que eu estou falando como atributo. Como é que a escritura comprova isso que nós estamos falando, que Deus é imutável? Nós trouxemos 3 textos bíblicos, 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, para que os irmãos entendam o que as escrituras falam sobre a imutabilidade de Deus. Vamos lá para o Salmo 102, versos 25, 26 e 27, que é o primeiro texto da nossa referência. Salmo 102. Salmo 102, versos 25 a 27. Veja o que diz. Desde a antiguidade estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, céus e terra passarão, mas tu permanecerás. Sim, todos eles se envelhecerão com um vestido, como roupa os mudarás. Eles ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. O salmista, declamando essa poesia, deixa bem claro, entendeu pela comunhão com o Espírito de Deus, pela comunhão com Deus, de que toda a criação de Deus pode mudar. O texto lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus vai dizer: céus e terras passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Ou seja,
Tem até corinho, né? Céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Céus e terra, e assim sucessivamente. Então, o próprio salmista vai dizer que tudo que ele criou pode envelhecer e pode passar, mas ele permanece para sempre, porque ele é imutável. Vamos agora para Malaquias 3:6. É o último livro do Velho Testamento. É o último profeta, é o profeta menor. Então, Malaquias, é só você pegar Mateus e voltar. Se você pegar Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, voltar às páginas, você já está em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Por que Deus vai dizer isso em Malaquias? Malaquias vai profetizar isso para o povo de Israel. Porque é o fato de Deus não mudar que faz com que as suas promessas não mudem. Aquilo que Deus promete, ele cumpre, porque não há nele sombra e variação de mudança. Ele não muda, ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, porque ele não muda. Ele é imutável. O nosso Deus, o ser de Deus, e isso é uma característica que somente Deus tem. Vamos mais adiante para você ver. Tiago 1,17. A carta de Tiago. Tiago 1,17. Hebreus, Tiago, Pedro e Pedro, João e Judas, e Apocalipse de São João. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Deus que nós servimos, ele não muda. Por isso que você e eu não somos consumidos. Ele não muda. Por isso que a sua graça nos basta. Ele não muda. O seu amor continua eterno, é eterno. Ele não muda. Ele te escolheu, ele me escolheu. E as escolhas de Deus são irrevogáveis. É por isso que nós não acreditamos que a salvação é um dom que se perde por qualquer ato. Não é. Como também não acreditamos que aquele que nasceu de novo tem prazer em praticar atos errados porque acredita que já é salvo e porque é salvo pode fazer o que quiser. Quem nasceu de novo não tem essa mentalidade não. Por quê? Porque a metanoia de Deus acontece na sua mente. É a mudança radical da sua mente. A conversão acontece na mente. A mente fica sendo transformada pelo Senhor Jesus no ato da conversão. E por isso que há conversão. Porque há uma mudança de mente, há uma mudança de atitude e uma novidade de vida. E isso faz com que nós consigamos viver uma vida com Deus. Porque Ele nos resgatou da morte para a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando ainda sobre imutabilidade. Veja que coisa interessante que eu coloquei aqui para compartilhar com os irmãos. A doutrina da imutabilidade de Deus é da mais alta importância para a religião. Ou seja, não existe cristianismo. Coloquei religião falando do cristianismo, claro. É da mais alta importância para o cristianismo. Por quê? Porque ela contrasta entre o ser e o vir a ser. Como é que é isso, Linaldo? O que significa ser e vir a ser? Ser é o estado imutável de Deus, é o ser de Deus, é a essência de Deus. Isso mostra a diferença entre criador e criatura. Por quê? Porque toda criatura está continuamente vindo a ser. O homem é mutável, vive em constante confusão e atropelos, busca repouso e satisfação e só encontra repouso em quem? Em Deus, pois só Ele é o puro ser.
Aquele que está mudando busca refúgio naquele que já é, porque o que já é pode abrigar aquele que está vindo a ser. Daí nas Escrituras Deus ser muitas vezes chamado de a rocha, porque o que a rocha é? Fixa, inabalável. Ela não sai do lugar. Então Deus, quando é comparado com a rocha, é exemplificado como a rocha, é porque ele não muda. A sua essência é a mesma. A sua essência ela é perfeita. Então, este Deus que não muda é que faz a nossa vida mudar para ter uma comunhão com Ele. É por isso que nós só conseguimos conviver com Deus quando o nosso ser está em sintonia com o ser de Deus. É por isso que Cristo tem toda a diferença aqui, porque ele faz o elo de ligação entre o meu ser, que é mutável, com o ser imutável de Deus. E do próprio Cristo, é claro, porque ele é Deus. Então, o que me faz viver com Deus é o meu ser mutável, porém regenerado, justificado, convertido, salvo. Então, não tem como. Então, somente assim é que eu posso ter comunhão com Deus. Quando Ele me faz ter uma, uma vida mutável, como criatura, eu sou mutável. Para você ter ideia, o homem ele vai mudando a cada dia. O que eu aprendo hoje, ou seja, não tem como eu hoje dizer que não posso errar amanhã, porque hoje eu cometi um erro e a gente vai aprendendo a cada dia, a cada erro, a cada acerto, a gente vai melhorando umas coisas, mostrando defeitos em outras. Há pessoas que vêm, nos olha, vê um defeito e nos ajuda a corrigir, outros só apontam, porque o nosso ser ele é mutável enquanto nós estivermos aqui na Terra. A evolução e a mudança e a experiência acontece constantemente. Ou você não acredita que hoje você está mais experiente do que ontem? Com certeza, porque o nosso ser ele é mutável. Agora, grande detalhe é que nós servimos a um Deus que ele não muda. Não há nele sombra de variação e mudança. Ele resolveu me escolher e me salvar quando eu ainda era pecador. Isso não muda. Isso não muda. Porque ele não muda, ele já tinha o remédio preparado se o homem pecasse. Cristo teria que vir para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque ele não muda. Olha que coisa linda, Tiago 1,17. Repetir para você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vamos ver o que diz o Salmo 33, verso 11. Salmo 33. Salmo 33, 33, verso 11. 33, verso 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração para todas as gerações. Agora vamos para Isaías. Isaías 46, do 9 ao 11. Isaías 46, do 9 ao 11. Veja o que diz o texto. 46, do 9 ao 11, diz assim: lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu. Declarando o fim desde. É isso mesmo, declarando até o 11. Declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito, proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado isso. Eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isto. Eu também farei isto. Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus é imutável. Nós servimos a um Deus que não muda. Ele é, e os seus planos e os seus projetos
e os seus decretos e os seus propósitos são determinados pela sua perfeita vontade. Elas não mudam. Então, a tua promessa, a minha promessa, o céu de Deus, que é a maior promessa que nós recebemos, está garantida. Garantida no sentido de que ele vai voltar, como ele prometeu para nos. O céu é o nosso, é a nossa pátria. Somos cidadãos dos céus. Ele não muda. Ele vem nos buscar. Servir a um Deus que não muda nos dá a confiança de saber que tudo que ele declarou nas suas escrituras, de que está cuidando de nós, de que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que está no nosso barco, de que está cuidando de nós, que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que ele nos tira o fardo pesado e coloca o seu leve, tira o nosso jugo pesado e coloca o dele que é suave. Tudo isso faz com que nós tenhamos confiança e a tranquilidade e a segurança de que servimos a um Deus que não está sujeito às tempestades e às circunstâncias da vida, como eu e você estamos. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda. Se ele não muda, fique tranquilo, fique tranquila, continua confiando, continua se deleitando nele, continua se debruçando, se entregando de corpo e alma nas mãos dele, porque ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós. Ele não muda. Atributo exclusivo de Deus. Somente Deus tem. Qual é o segundo? Vem para cá para você ver. Segundo. Segundo, eternidade. Olha que coisa linda. O que significa esse atributo, essa característica? Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Ou seja, Deus não tem princípio nem fim. E percebe toda a linha do tempo que nós estamos sujeitos com igual realismo. Porque ele está acima do tempo. Ele é eterno. Se ele é eterno, ele nem tem princípio nem tem fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Ou seja, em Deus nós temos o princípio e o fim. Vamos ver isso. Salmo 90, verso 2. Salmo 90. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Jó 36, 26, veja o que diz. Jó 36, 26. 36, 26 de Jó, Eliú vai dizer o seguinte: eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, nem pode o número dos seus anos ser esquadrinhado. Apocalipse 1:8 vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, usando as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Ele é o princípio e ele é o fim, ou seja, ele é eterno. Não tem tudo aquilo que é sujeito à linha temporal, cronológica, que nós estamos sujeitos. Quem está sujeito a isso é aquele que foi criado por Deus. É por isso que o texto bíblico vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus vê o tempo do mesmo jeito. Ele é o princípio. Ele é o princípio do mundo. Ele é o nosso princípio. Ele é a eternidade. Ele é eterno. Ele não tem princípio nem tem fim. Ele enxerga o tempo com percepção da sua perfeita vontade. Entretanto, ele percebe os acontecimentos na nossa linha do tempo e age no tempo em que ele quer agir, no tempo da sua vontade, no tempo do seu querer e do seu efetuar.
porque importa a Deus o querer e o efetuar em nossa vida. João 8,58, Jesus vai dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que coisa linda. E aí eu trouxe uma ilustração para os irmãos verem. Ó, a linha do tempo. Que linha do tempo é essa? Ó, Deus está acima. Aqui é a linha do tempo. Embaixo a linha do tempo nossa. Deus acima. E aqui, ó, a criação. Ou seja, antes da criação é a eternidade. Deus é o princípio. Então temos depois da criação, antes de Cristo. Depois de Cristo. 3, depois de Cristo. O quarto, juízo final. E depois, eternidade. Ou seja, a linha do tempo antes da criação é Deus. Depois do juízo final, Deus de novo. Porque Ele é eterno. Ele é eterno. E esse é o princípio. E isso é o que vai. É isso que nos deixa felizes, no sentido de que, uma vez que Cristo nos resgatou da morte para a vida, Ele deu para nós a vida eterna. Porque o homem não vai morrer eternamente. Mas não, passar a eternidade no inferno não é viver. A vida eterna que Deus projetou para nós na criação e foi manchada pelo pecado é a vida eterna com Ele. Porque Ele é eterno. Então, Deus está acima da linha do tempo. Deus é o princípio e Ele é o fim. Ele é eterno. Amém? Então, a segunda característica exclusiva de Deus é a eternidade. Somente Deus é eterno. Nós somos limitados, nós seres humanos, somos limitados à linha do tempo. Então, nós somos frágeis, nós somos limitados pelo tempo. Tanto é que a nossa idade, quanto mais tempo nós temos, mais velho ficamos. E mais carente de auxílio e ajuda nós precisaremos. Vamos para o próximo. Terceiro, onipresença. Olha aí. Assim como Deus é ilimitado quanto ao tempo, também é ilimitado quanto ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada de onipresença. E que definição nós podemos trazer? Que Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Ele não é limitado pelo espaço. E está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos, em lugares diferentes. Vamos ver isso. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Santo pairava sobre a face das águas. Deuteronômio 10:14. Vamos ver o que diz. Deuteronômio 10:14. Onipresente o nosso Deus é. Louvado seja Deus. Deuteronômio 10:14. Diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra também com tudo que nela existe. Ele não é limitado. Por isso que o Salmo 30, Jeremias 23, do 23 a 24, vai dizer: Por acaso sou eu apenas Deus de perto e não também Deus de longe? Ou seja, não há espaço que limite a dimensão de Deus. Ele está presente em todos os lugares com todo o seu ser. Veja o que o salmista vai dizer no Salmo 139, do verso 7 ao verso 10. Salmo bastante conhecido e que é muito citado, até cantado, tem muitas músicas com esse salmo. E eu quero trazer ele para que os irmãos possam, para que a gente possa entender essa questão da onipresença de Deus. Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, vai dizer o seguinte: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O Senhor Deus, Ele é onipresente. Todas as coisas estão nuas
e cruas e patentes diante dos seus olhos. E ele está presente em todo lugar com a plenitude do seu ser. Vale entender que saber que esse atributo que é exclusivo de Deus, somente Deus tem, nos deixa consciente e tranquilo de que nós não estamos sozinhos. É isso que nos deixa confiantes e tranquilos de que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Por quê? Porque ele está presente em todos os lugares. Ele está neste momento contemplando e presente na minha vida e na tua vida. Ele está presente neste estudo. Ele está presente verificando e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida de cada detalhe de nós. Ele cuida de nós. Ele é o nosso Deus. Então, o nosso Deus está presente aqui e em todo lugar, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. É um atributo exclusivo de Deus. Já falamos de imutabilidade, eternidade, onipresença. Agora vamos por 4. Onipotência. Crer na onipotência de Deus é suficiente para que vivamos em paz, pois estamos sob os cuidados de nenhum outro senão do ser que tem total poder em suas mãos. Aleluia. Nós servimos ao Deus que ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser tem esse atributo, somente Deus. Não existe essa questão de meu Deus é maior, por isso não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não existe. Não existe. O nosso Deus é único. Somente ele é imutável. Somente ele é eterno. Somente ele é onipresente. Somente ele é onipotente. Todo poder pertence a Deus. E o que nos deixa tranquilos em saber que Deus é onipotente, somente ele, é saber que podemos viver em paz. Porque tem quem guerreie as nossas guerras. Tem aquele, o ser todo-poderoso, que tem todo o poder nas suas mãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos porque ele está conosco. E nós não estamos desamparados ou nem somos enfraquecidos, porque ele cuida de nós com seu poder e em nós opera. Louvado seja o nome de Jesus. E o quinto e último atributo é a sua onisciência. A onisciência vai dizer respeito ao conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus, que é o detentor da sabedoria. Ou seja, Deus não é feito homem que tem um conhecimento limitado e progressivo. Ou seja, a cada dia eu preciso conhecer mais um pouco, ou me esforçar para conhecer mais um pouco, treinar minha mente, meu coração para aprender e conhecer mais um pouco, para entender mais um pouco sobre tudo, porque meu conhecimento ele é limitado àquilo que eu leio, àquilo que eu conheço, àquilo que eu tenho por experiência prática, àquilo que eu consigo vislumbrar, aquilo que eu consigo entender. Esse é o detalhe, né? Mas Deus não. O conhecimento de Deus é infinito, a sabedoria de Deus é eterna, a sabedoria de Deus é maravilhosa. Ele é o Senhor do conhecimento, ele é o Senhor da sabedoria. Ele tem o conhecimento como essência do seu ser. Ele sabe de tudo e sabe de tudo de forma plena e de forma magnífica e poderosa. Ele conhece, ele está presente, ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra não chega nem na nossa boca, nem na nossa língua. Ele já a conhece toda. Ele sabe e sabe com plenitude, sabe por antecedência e sabe por providência. Ou seja, a onisciência, o conhecimento de Deus, está totalmente atrelado à sua vontade. Conhecimento e vontade de Deus são perfeitos. O Senhor sabe de tudo, executa tudo conforme a sua vontade. Segundo ponto, onisciência e consciência humana.
A consciência humana parte do princípio de que eu sou limitado e preciso estar sujeito à onisciência de Deus. Eu preciso estar consciente que o Deus que eu sirvo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. E não adianta eu dizer que não vou pecar se eu já pequei na minha mente, porque ele já sabe a palavra que eu estou falando na minha mente. Eu preciso estar consciente de que eu sou limitado, de que eu sou fraco e que meu conhecimento ele é muito pequeno. E foi que o próprio profeta Jeremias já disse que o conhecimento de Deus, né, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós precisamos estar conscientes que o nosso conhecimento precisa estar sujeito à onisciência de Deus. E Deus sabe de tudo e que Ele é a fonte do saber. Ele é a fonte da sabedoria. E nós somos seus servos, limitados e dependentes do seu saber. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão. Diante de tudo que nós expomos, o que é que fica de aprendizado? Primeiro, podemos confiar plenamente no que ele diz. Por quê? Porque ele é imutável. Se ele falou, está falado. Se ele decretou, está decretado. Se ele prometeu, ele cumpre. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus é imutável. Segunda aplicação, podemos confiar a Ele o nosso futuro. Por quê? Ele é eterno. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso amanhã. Eu só sei o que aconteceu ontem para mim. O agora, daqui para frente, eu não conheço. Sei o que aconteceu comigo até hoje, até agora. Daqui para frente é só a Deus. Eu posso confiar meu futuro a Deus, porque Ele é eterno. Terceiro, podemos crer que Ele está sempre conosco. Por quê? Porque Ele é onipresente. Louvado seja o nome de Jesus. A conclusão de hoje só são aplicações pessoais para os atributos exclusivos de Deus. Quarto lugar, podemos ter certeza de que Ele vai nos ajudar, porque Ele é onipresente. Ele tem todo o poder na sua mão e Ele não nos deixará desamparados. Ele cuida de nós, porque Ele é onipresente, está conosco. Nós não estamos só. Não venha com esse negócio, não diga. Mesmo que as pessoas te abandonem, ainda que a mãe, o que é que o Senhor Jesus, o Senhor vai dizer lá através do profeta Isaías? Ainda que a mãe que amamenta o seu filho, que é a coisa mais difícil do mundo, venha se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, porque Ele é onipresente. E Ele não nos deixa desamparados. Não viu um justo, né? Não viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode até passar por aflições e pode até passar por certas necessidades, mas não é eterno e não é para sempre, porque o nosso Deus é onipresente, é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso e provê a nossa vida e provê tudo para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E que, em último lugar, podemos lhe pedir orientação, porque Ele é ciente. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Podemos pedir orientação, rumo, rota e bússola para o nosso Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E sabe não somente como um ato de conhecer o que eu vou falar ou o que eu vou pensar. Ele é a fonte da sabedoria. Louvado seja o nome de Jesus. Finalizamos então, portanto, o nosso estudo de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e que eu particularmente gostei bastante quando eu estava preparando essa lição, esse estudo, porque ele fala de coisas que são exclusivas de Deus e é muito gostoso falar nisso. Eu indico até para você, se você quer ler um livro chamado Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Compre esse livro. Ele tem em PDF,
à disposição aí na internet. Ele é fino, em formato de apostila. Se você quiser, me peça. Eu tenho ele aqui. A dificuldade é só encontrar nas minhas caixas de livros aqui da época do seminário. Mas os atributos de Deus, de AWP, você vai ver todos os atributos de Deus de forma bem clara, objetiva e transparente. Se você quiser, me avise ou me peça que eu vou tentar procurar para que você leia. Depois que você lê, se tiver outra pessoa também interessada aqui, aí a gente faz o rodízio até as pessoas me devolverem, porque eu preciso desse livro, tá certo? Se quiserem a forma eletrônica também, eu vou ver se eu acho. Aí eu mando para vocês. Mas é gostoso demais estudar os atributos de Deus. Quando você vai estudar os comunicáveis, que você vai ver a justiça de Deus, a ira de Deus, a santidade de Deus. Meu amigo, é coisa de cinema, é coisa maravilhosa, é coisa que a gente não consegue mensurar de tão grande, tão maravilhoso que é, tão gostoso que é. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu quero te convidar para fazermos essa oração agradecendo pelo estudo de hoje, pedindo que o Senhor nos dê forças para caminhar consciente do seu poder e da sua grandeza. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma quarta-feira estarmos aqui para aprender um pouco da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua imutabilidade, porque o Senhor não muda. Obrigado pela tua eternidade, porque o Senhor é eterno. O Senhor pode, em ti eu posso confiar o meu futuro e entregar toda a minha vida nas tuas mãos. Obrigado pela tua onipresença, que me faz estar ciente que o Senhor está comigo em todos os lugares. Obrigado pela tua onipotência, que me deixa tranquilo e seguro que eu posso confiar em ti, porque o Senhor cuida de mim. E obrigado pela tua onisciência, a fonte de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor me ajude a ser um cristão melhor, a viver uma vida de comunhão contigo. Desperta em mim o desejo para buscar a tua presença todos os dias, para não deixar de buscar a tua face. Sê comigo, Senhor. Sê conosco. Sê com a tua igreja. Continua nos enchendo da tua graça e dando em nós o desejo de buscar a tua face. Uma vida de cada vez de comunhão contigo, para provar a tua essência e o teu ser dentro de nós. Concede-nos uma noite de sono maravilhosa. Nos prepara para o restante da semana. Se o Senhor quiser que esse restante chegue para cada um de nós. Essa é a oração que te fazemos. E desde já te agradecemos por tudo, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos citar o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que Deus abençoe meus irmãos. Em nome de Jesus. E até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.